Olá a todos, o meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Senpai Makers, mais um podcast, desta vez com um colega internacional, vamos lá falar assim, uma pessoa do Brasil, podemos considerar que é internacional, correto? O Daniel é um youtuber, não sei se gostas ou não de usar esta palavra, porém youtuber de animes, mais especificamente de Dragon Ball, e Daniel ou canal Piccolo, se vocês quiserem pesquisar no YouTube. Vamos agora deixar aqui para o Daniel uma apresentação breve de quem ele é ou de quem é o seu canal. Estás à vontade, Daniel. Olá, André, boa tarde. Boa tarde. Agradeço muito pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Meu canal, como ele já falou, é o Piccolo Neto. Uhum. Para quem não conhece, sejam muito bem-vindos. Se você gosta de Dragon Ball, é um canal que você vai gostar bastante, porque o canal tem resumo de praticamente tudo de Dragon Ball. Normalmente, quando fazem resumo de Dragon Ball, é só do Z, da saga Freeza e Cell, no máximo. Eu fiz resumo até da coisa oficial mais underground possível. Uhum. Tem resumo de todos os filmes do clássico, do Z, do GT inteiro, do Super, exceto a saga Granola, que é a mais atual. Mas de resto tem tudo já. Tem resumo de especiais, sabe, eu já fiz resumo de tudo e resumo detalhado. Não é aqueles resumos que pulam fatos, sabe? Todos os fatos de Dragon Ball estão lá. Então é uma boa forma de ver o anime com uma outra ótica, sabe? Eu acho bem legal essa ideia. Eu no caso, eu assisti recentemente o teu vídeo de um breve resumo do Torneio do Poder, né? Em que é uma arena, várias cabecinhas, Sim. o teu diálogo de fundo, né? E a explicar como é que aconteceu. Realmente, pensando e vendo a forma como tu dás aquele diálogo não é a palavra correta, o roteiro, né? Com a base do que aconteceu no Torneio do Poder, dá para perceber perfeitamente que existiram bastantes lagunas ou poderia ter acontecido algumas ovas relacionadas a alguns combates, né? Porque muitos personagens secundários acabaram por sair da arena sem sequer ser explicado a forma como aconteceu, e possivelmente seriam personagens que até podiam ter tido um bom enredo, nem que seja só para 1 ou 2 episódios, e foram simplesmente desmerecidos. Ficaram-se ali simplesmente ali em 3, 4 universos. Mesmo assim, alguns ficaram com, sei lá, era aquela expectativa de, ok, ele vai dar alguma luta, depois, ok, temos de perceber que vai ter que finalizar, né, com o personagem principal e por aí vai. Mas, não sei, acho que o Torneio podia ter tido uma outra perspectiva. E também quero-vos falar uma coisa, já agora para quem estiver a assistir, que é o seguinte. Aqui o Daniel, ele além de esses vídeos todos, ele tem uma fanfic. Ele tem uma fanfic, que é o nome original do... Né, o Piccolo Neto provém dessa fanfic, que literalmente é como se fosse, pensarmos que o nosso universo de Dragon Ball que nós todos conhecemos que tem o Piccolo, e depois há a fanfic do Daniel, que é o Piccolo tem um filho, daí Piccolo Neto, correto? Sim. E como é que tem sido até agora o teu percurso como filho? Estás-te a portar bem? Estás-te a portar mal? Pois é, o Piccolo Neto é uma criança bem gentil, educada, boazinha. Uhum. É o filho perfeito. O Piccolo que não é o pai perfeito, no caso. Uma coisa que eu pensei é que em Dragon Ball, como o Piccolo não precisa nem se relacionar com alguém para ter filho, ele pode simplesmente cuspir um ovo, igual o pai dele fez, né, o Piccolo Daimao, no Dragon Ball clássico. Então eu me perguntei, por que o Piccolo nunca teve um filho? Era só ter, sabe? É só ele optar por ter. Ele já é adulto, ele pode ter um filho. E no Dragon Ball, até hoje, ele nunca teve. É bem interessante isso. Aí eu imaginei. O que aconteceria se ele tivesse? Aí eu criei essa história com um universo alternativo de Dragon Ball, que é todo igual ao original, só que o Piccolo decidiu ter um filho. E daí vai ter várias alterações em cascata, que tudo que ele fizer vai ser diferente do que é no original de Dragon Ball. Uhum. Aí eu escrevi essa história do Piccolo Neto, e depois dela eu fiz o canal. O primeiro veio a história do Piccolo Neto, e depois o canal Piccolo Neto. E nessa altura eu coloquei o mesmo nome. Essa altura começaste a escrever a tua fanfic, né, com essa ideia. Isso já começou há mais ou menos quanto tempo? Não é alguma coisa recente, pô, não? A fanfic do Piccolo Neto eu já escrevo há mais de 10 anos. Eu fiquei 5 anos só escrevendo ela, até que eu comecei o canal. Aí eu continuei em paralelo, escrevendo a fanfic e postando os vídeos no canal. E atualmente eu comecei a postar a fanfic no canal também, em forma de animação. Ok, pois, porque antigamente tu tinhas só a fanfic em forma escrita. Era isso? É um livro, sim. Até eu divulgo o livro também. Ao mesmo tempo que eu divulgo a animação, eu divulgo o livro. Pra quem quiser ler, tá mais adiantado o livro. Uhum.
Ele- E em questão à animação, a animação és tu que a fazes? Ou, por exemplo, mesmo a animação geral dos teus vídeos, aquelas cabecinhas todas que aparecem nos vídeos, és tu que tratas disso tudo? Eu faço todo o canal sozinho. Raramente alguém ajuda. O nosso amigo Zek, por exemplo, ele ajuda um pouco com dublagem. Ele dubla, por exemplo, o Vegeta. Sério? Aí, sim, no meu canal, quem dubla o Vegeta é o Zek. Muito bem. Mas tem várias pessoas que ajudam com dublagem, mas aos poucos eu tô começando a dublar todos os personagens também. Eu tô tentando virar, Estás a- ter mais o dublador também. Mas isso já, olha, essa parte de. Né? Porque pensar que não, escrever toda uma fanfic, além de imaginação e gosto pelo universo, também tens de ter uma boa percepção de escrita. E também esta parte de dublagem, obviamente, não é assim tão fácil começar a dublar vários personagens sendo só uma pessoa. Tu tens alguma Sim. formação relacionada à dublagem ou mesmo a parte de escrita para quando teres conseguido ir para esse ramo? Ramo, entre aspas, não estás especialmente a trabalhar no ramo, mas estás a fazer para ti. Então podemos considerar já alguém que tem um trabalho significativo. Sim, pois é, tudo é feito de forma amadora. Eu dublo, sabe, tô aprendendo enquanto faço. Eu não fiz curso. Para ser dublador tem que ter curso de atuação, eu não tenho nada disso. Uhum. Eu sou formado em ciência da computação, Nada a ver. não tenho nada. Os meus, os meus vídeos de resumo que eu falei, e também as animações, eu faço tudo no PowerPoint, Uhum. no Microsoft Office. É a coisa mais sem noção. E eu faço tudo, eu escrevo o roteiro dos vídeos, eu animo, eu faço os movimentos todos, eu coloco legenda, todos os meus mais de 200 vídeos têm legendas. Legenda é uma coisa secante. Eu pego o roteiro do vídeo e posto como legenda. Aí eu só tenho que sincronizar um pouquinho, mais ou menos, que o YouTube já ajuda bastante também. Uhum. Mas sou eu que faço tudo. Eu que edito também eu que posto no tua YouTube. legenda é aquela coisa, realmente, ok, que já tens o texto e tens que o sincronizar, mas parecendo que não, parece uma coisa tão fácil de legendar, mas Não. quer dizer, a tarefa em si não é difícil, mas o tempo gasto para fazer a legenda sincronizar bem torna-se muito maçante e demora muitas horas. E depois, às vezes, parece que o Sim. esforço não fica recompensado e uma pessoa pode ficar frustrada. Seria isso? Pois é porque é um trabalho mais. Esse esforço é mais para pessoas surdas, por exemplo, que vale a pena por causa dessas pessoas. Mas não é um número expressivo. Eu não ganho nada com isso. Eu só fico feliz de estar ajudando. Porque se todos os canais colocassem legenda, Uhum. teria melhor essa possibilidade para os surdos poderem assistir. Mas também tem a vantagem de um gringo poder conhecer o canal, aí ele traduz automaticamente para o idioma dele, fica mais fácil Uhum. de assistir, né? Tu no teu canal, nesse caso, por exemplo, sabes mais ou menos como é que estão as tuas estatísticas? Quanta porcentagem de brasileiros ou tens pessoas de outros países a assistir? O segundo país que mais assiste é Portugal, por exemplo. O que é previsível, né? Nós somos grandes, ou não? Eu gosto muito de Portugal, eu já cogitei várias vezes morar em Portugal. Eu tô falando isso porque se alguém aqui é meu inscrito e não sabe, o André mora em Portugal. Uhum. Isso mesmo. Quer dizer, Então- eu estar para notar um pouco pela voz. Quer dizer, mas eu poderia ter um É Angola português e estar a morar até no Brasil. Ó. Realmente, Angola tem um sotaque mais parecido ao português. Mas depende. É, de Portugal. Temos diversos países que podíamos estar a falar aqui português, mas eu acho mesmo assim, Sim. eu acho que os países africanos uh, assemelham-se tipo, em entoação mais facilmente ao português de Portugal do que o Brasil. O Brasil modifica Sim. relativamente. Mas É. por acaso cogitaste em morar em Portugal, tipo, ou nunca visitaste o país, presumo eu, o porquê de morar em Portugal? Achas que poderias ter uma melhor carreira, melhores perspectivas de vida de cá para o país? Eu gosto de Portugal, eu gosto da Europa, eu sou alemão. Eu nasci na Alemanha, sou alemão nato, só que eu vivo a vida inteira aqui no Brasil. Então, peraí, Agora eu tô morando em Minas Gerais. Eu sou alemão nato, mas vivo a vida inteira no Brasil. Peraí, mas tu nasceste na Alemanha. Já tens uma coisa a favor. Eu sou tipo Goku. Tens dupla Eu sou tipo nacionalidade. Goku. Sim, tenho dupla nacionalidade. O Goku, por exemplo, ele é um Saiyajin, mas viveu a vida inteira na Terra. Não é mais ou menos isso também? Eu nasci com 3 anos, meus pais me mandaram pro Brasil, tô brincando, não é igual o Goku isso, não. Com 3 anos, meus pais se mudaram pro Brasil junto comigo. Eu até fiz um vídeo resumindo, igual o resumo do Dragon Ball, resumi minha Porque é que vida. dois alemães que têm um país como a Alemanha vêm fazer para o Brasil. Minha mãe é brasileira, mas meu pai é alemão. Ok. Aí, O teu pai, normalmente a mulher manda na relação, o teu pai veio atrás. sim, se casaram e tudo mais. Uhum. Muito bem. E tu, neste momento,
tu tendo assim, por exemplo, dupla nacionalidade, por que não cogitar a Alemanha? Ou não sabes alemão? Exatamente, eu já ia falar. Eu não sei alemão, eu não sei inglês. Eu tenho esse problema que eu não sei aprender. Eu sou de exatas. Mas tu, por exemplo, o teu pai sendo alemão, a tua mãe sendo brasileira, o teu pai nunca tentou em criança pôr-te a aprender a língua alemã? Eu sabia, meu idioma natal foi alemão. Eu já vi vídeo de eu criança falando alemão e eu não entendo o que eu tô falando. Eu vejo o vídeo hoje em dia e não entendo, não me entendo, literalmente. Eu, eu tô falando alemão no vídeo e eu não entendo o que eu tô falando. As memórias que eu tenho de infância falando alemão, eu lembro em português, porque eu não sei mais. Eu não entenderia a minha própria memória, minha própria lembrança. É um pouco confuso, mas... É louco. Eu não tenho... Eu esqueci o alemão. Porque eu realmente sou só português e apenas sei o português. Quer dizer, sei um pouco... Eu acho que é aquela coisa. Acho que nós, sabendo falar português, entendemos um pouco o espanhol e conseguimos ali misturar o espanhol à mistura. Mesmo que não... O portunhol. Damos ali umas misturadas e o espanhol sai um pouquinho. Se nós falarmos mais devagar... Quer dizer, se o espanhol não for estúpido, não for uma pessoa, tipo, como é que eu dizer, que arrogante ao ponto de não querer mesmo perceber o que é que nós estamos a falar, ele não percebe. Mas se ele for uma pessoa compreensiva, o espanhol vai conseguir perceber nós ali a tentar falar o portunhol. Acho que essa é a temática. Sim, o portunhol. E é engraçado que tanto o Brasil quanto Portugal só tem vizinhos que falam espanhol, né? Sim. Os países. Realmente é verdade. Em comparação, por exemplo, aos países africanos, né, que falam língua portuguesa, se falam, sei lá, diversas outras línguas, inglês, alemão, francês e por aí vai. Realmente é interessante. Mas o meu inglês também é péssimo. Também, deixa-me te diga, também tenho um inglês péssimo. Então... Pois é, eu me esforço muito para aprender inglês, mas eu não consigo, cara. É triste. Eu sei um pouco, eu entendo mais ou menos, mas realmente é bem fraco. Espero melhorar um dia. Então tu pensas em vir para Portugal, mas para ter vida, seria isso? Para ter vida profissional? Sim, voltando. Sim, como eu sou da área de computação também, e Portugal é um país que eu acho muito legal, sabe? Eu gosto muito de Portugal. Eu também gosto do Brasil, eu tô morando agora em Minas Gerais, é bem legal aqui também, mas talvez eu volte a morar lá pro norte, lá para Belém do Pará. Talvez eu volte para lá. Mas, por exemplo, eu trabalho na minha área mesmo de computação, mas eu penso em trabalhar com animação. Como eu já faço as animações no canal, eu tô agora aprendendo, eu tô finalmente saindo do PowerPoint. Foi querendo ali aquele bichinho de, ok, o que eu faço como hobby se calhar até poderia funcionar como parte profissional, seria isso? Porque quando eu fazia em PowerPoint era amador, só que agora eu tô aprendendo a usar um programa da Adobe, chamado Character Animator. Aí nele, que tô fazendo umas animaçõezinhas nele, já é mais profissionalzinho, sabe? Então eu comecei a perceber, cara, eu posso talvez trabalhar com animação, que seria uma coisa bem legal, sabe? Ser animador. Então peraí, tu fazias eu gostaria muito no PowerPoint? Até o começo do ano, mais ou menos. Até hoje eu faço, né? Só que agora eu comecei a fazer alguns vídeos que não são mais no PowerPoint, que são animações mesmo, com um programa mais decente, sabe? Sim, estou a perceber. É interessante saber isso, porque realmente, tipo, a pessoa pensa que, e tal, ele usa determinado programa, já está... Porque é aquela coisa, uma pessoa vai evoluindo à medida do canal, apesar do teu canal já não ter um ou 2 anos, já ter mais tempo, mas também é normal que uma pessoa não nasce nem ensinada. Então, uma pessoa vai progredindo ao longo do tempo. E tu veste a chegar, por exemplo, a 100 mil inscritos para quando? Ou tu gostarias de chegar a essa marca? Pois é, o YouTube tá complicado. Eu acho que todo mundo percebeu isso, que o YouTube, por causa do TikTok, principalmente, não culpa do TikTok, mas por o YouTube querer copiar o TikTok e colocar os shorts, o YouTube tá uma confusão. Tá difícil pra caramba crescer no YouTube. Tu sentes Quem tá crescendo? Uma perca de inscritos, ao mesmo tempo que existe aumento, existe perca e então fica na estagnação? Atualmente, quem não tem ainda um canal gigante no YouTube, tá difícil de crescer, tá bem difícil. Porque agora, hoje em dia, como todo mundo tem câmera de celular, eu mesmo, nesse vídeo aqui, eu estou gravando com o meu celular, sabe? Então todo mundo hoje em dia tem câmera, então todo mundo tá concorrendo com todo mundo é telespectador e youtuber, entre aspas, ou então tiktoker, ou instagramer, todo mundo também é influenciador digital, então virou uma concorrência gigantesca, ficou mais difícil ser encontrado. Por exemplo, tem muita gente que é fã de Dragon Ball,
que poderia gostar do meu canal, mas nem sabe que ele existe na gama infinita de canais, sabe? Não tô criticando os outros canais, tô falando que é muito canal pra muita gente, sabe? Depois temos aquela questão, por exemplo, de ok, eu não sei se na altura tu fazias vídeos quando estava o. Já não sei há quanto tempo é que acabou de lançar Dragon Ball Super. Já Sim. acabou para aí que há 3 anos, 4? Para o É, por aí. E meu canal tem 5 anos, ou seja, desde que eu comecei o canal não tem Dragon Ball Super. Foi, aí está, por exemplo, nessa questão, vai que tu na altura do lançamento de Dragon Ball Super tinhas no teu canal. Tudo bem, não era pequeno, fazia bons vídeos e tudo mais. Mas, por exemplo, depois tinhas canais grandes a falar sobre a Dragon Ball Super. Rompia completamente a temática. Por exemplo, tinhas o Peter do Way Nerd a falar sobre a Dragon Ball Super. O YouTube iria recomendar todo a ele. E depois, então, por mais que o teu conteúdo fosse tão bom como o dele, ok, fica ali meio que uma concorrência desleal, de certo modo. Sim. Eu até mudei o horário dos meus vídeos, porque eu postava no mesmo horário que o Porta dos Fundos começou a postar. Aí eu mudei o horário pra 1 da tarde, pra não concorrer com eles diretamente. Todo sábado. Porque meu vídeo era postado... antes era todo sábado, 11 da manhã. Que era o mesmíssimo horário do Porta dos Fundos. Aí eu tive que mudar pra tentar evitar um pouquinho esse... Sei lá, se pode... Talvez nem influenciasse, mas eu achei melhor mudar. Uhum. Eu, por exemplo... Porque não existe concorrência no YouTube, né? Porque a gente pode ver um vídeo de um canal e depois ver um vídeo de outro canal. Mas é tanto canal que não dá tempo das pessoas verem tudo, sabe? Então virou uma concorrência meio maluca. Eu, por exemplo, na quinta-feira fui gravar um podcast para o Conexões Cast. E o podcast era às 7 da tarde. 7 da tarde é no Brasil. Tem isso. Tranquilo. Não, aí até aí tudo bem. Mas eu na altura tinha associado que eram às 7 da tarde em Portugal. E eu pensei, mas espera aí, nós vamos gravar. Porque às 7 da tarde em Portugal estava a acontecer o jogo do Brasil com a Sérvia. E eu pensei, mas espera aí, nós vamos gravar um podcast no meio do jogo do Brasil, isto não vai dar certo. Comecei... Depois é que pensei, é horário de Portugal, horário de Brasil, afinal o jogo já passou essa hora. Eu, pronto. Tá. Para gravar na hora do jogo do Brasil, eu acho que não tinha lá muito nexo, né? Que tipo, ia dar. Eu acho que não pareceria ninguém na live. Possivelmente. Só de Portugal, talvez. Não, nem de Portugal, né? Talvez porque o jogo de Portugal já tinha sido um pouco antes. Tinha sido primeiro. E falando na Copa, nesse exato momento que está gravando, porque esse vídeo vai ser gravado, não é ao vivo. Tá rolando o jogo da Alemanha, da minha Alemanha. Mas eu não me importo muito com futebol, então eu aceitei. Não me importei com isso, não foi. Então como é que tu ficaste quando a Alemanha deu 7-1 ao Brasil? Pois eu não me importo muito com futebol, nunca curti muito futebol. Então eu não ligo muito, sabe? Mas foi engraçado, sei lá. Eu fiquei um pouco preocupado, porque como eu sou alemão, poderiam jogar, sabe, descontar raiva em mim, alguma coisa. Mas não, os brasileiros agiram com naturalidade, se divertiram com a situação. Foi bem normal, sabe? Foi tranquilo. Agora estamos a gravar o jogo com a Espanha. A Alemanha está 0-0. E eu, estando aqui a gravar e sendo que não vou ver mais até o final do podcast o resultado, eu aposto que ainda é assim que a Espanha ganha. Se a Espanha ganhar, a Alemanha é só em 2026. Já é, que ela perdeu pro Japão. Mas é muito estranho agora estando aqui a falar da Copa. O Japão, a Espanha dá 7-0 à Costa Rica. O Japão dá 2-1 à Alemanha. O Japão vai jogar com a Costa Rica e perde 1-0. Sério? O Japão perdeu? 1-0. Eu não sabia. Eu sei que o Portugal de vocês ganhou também, né? Tanto o nosso Brasil quanto o Portugal de vocês ganhou o primeiro jogo até agora e vai jogar amanhã, né? Os dois. Não um contra o outro, mas acho muito estranho amanhã. Esta Copa realmente, apesar de, tirando à parte toda a parte de controvérsia que acontece ao longo desta Copa, né? Se vamos a parar na parte de jogos, a primeira fase de jogos tem sido uma revelação de algumas equipas e alguma controvérsia de outras que quem faz apostas esportivas deve estar na desgraça completamente. Pensar na primeira semana, vou apostar tudo na Argentina. Pronto. Alemanha. Dia seguinte, vou apostar tudo na Alemanha para ganhar o que perdi na Argentina. Pumba. Dia a seguir, México contra, acho que Polónia. Algo do género, não me recordo muito bem. O pessoal, toda a gente a pensar que o México ganhava. Empate. Também, esta tem estado assim a ser um pouco controversa. Não sei o que vai acontecer com essa Copa. Tá bem imprevisível mesmo. Sem dúvida. Tu, Daniel, alemão. Daniel, o nome não combina.
Por quê? Daniel. Não, tinha ser aqueles nomes todos esquisitos. Não sei o que, não sei o que mais. Aqueles nomes esquisitos alemães, aquelas frases alemãs esquisitas. Daniel. Não sei, tipo, Daniel É, é super natural, é super. a minha mãe, como ela é brasileira e sabia que talvez eu morasse no Brasil, mas talvez eu morasse na Alemanha, escolheu um nome universal, que em qualquer país fosse comum, para Uhum, eu não morar num país com um nome estranho, sabe? Aí ela pensou em Daniel, que tanto no Brasil, como é um nome bíblico, todos os países ocidentais conhecem, sabe? correto. Aí ficou mais fácil. Ok. E tu gostas do teu nome? Gosto, acho. Muito bem. Um bom nome. Então pensando aqui agora novamente aqui no teu canal, né? Sendo então uma pessoa que então já faz uma fanfic há bastante tempo e já falámos sobre um pouco sobre isso. Como é que é para ti atualmente, tipo, a parte de produção em si de conteúdos, né? Tu tens várias etapas. Como é que são mais ou menos, como é que tu para produzir um vídeo, né? Deves ter, pensar no vídeo, produção, edição, publicação. Consegues mais ou menos falar aqui as tuas etapas de produção de vídeo para a gente? Pois é, muito me pedem pra fazer outros animes. Só que o problema é, tem muitos animes que eu gosto, eu adoro animes. Inclusive Pokémon, tô vendo um monte de Mudkip aí. A propósito, em breve eu vou postar um vídeo comparando Dragon Ball com Pokémon. É um vídeo que vai sair em breve. Tô Mas produzindo ele. a comparação é temática de. Não pode ser em Ki, porque Pokémon não tem Ki, né? Estou a brincar. O Lucario tem, eu cito isso no vídeo, que o Lucario, ele tem um Kamehamehazinho, não é Kamehameha, mas é parecido. Isso aí estava-me a lembrar alguns animes que te fazem bastantes referências de Dragon Ball. Já vi bastantes animes que por alguma razão usaram um Kamehameha do além. Há alguns animes que usam, tipo, nota-se que é aquela referência perfeita. Mas É, o Dragon Ball criou esse estilo, né, de shonen. O Dragon Ball não foi o primeiro, mas ele criou um estilo que foi muito inspirador pra Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho. Tem muito anime que se inspirou em Dragon Ball. sem dúvida. É, pois é, me pedem pra fazer outros animes, só que o problema é que eu não somente gosto de Dragon Ball, eu tenho hiperfoco em Dragon Ball. Olha aqui minha blusa aqui do É, Goku, Goku Super vários Saiyajin Gokus. 3, 2. É, tem o É 3 ou 2? 3, 2, 1, tem vários. Aqui tem o 3. Aqui, sim. Pois, esse é o 3. Parecia pelo tamanho do cabelo. Parecia-me que era o É. 3. Pois é, eu tenho uma fixação muito grande por Dragon Ball, sabe? Eu gosto muito. Então, pra mim é fácil fazer vídeo. Porque, tipo, sabe quando a pessoa gosta muito de carros e estuda carros sem ganhar nada em troca? O meu carro é o Dragon Ball, entende? Uhum. Por exemplo, tem gente que sabe o nome de todos os jogadores de futebol, por exemplo. Não sei. Eu não sei, eu não sei nenhum, só sei Ronaldinho, que não existe, Cristiano Ronaldo, pra citar vocês aí de Portugal, Neymar e, sei lá, Messi. E agora todo mundo tá conhecendo esse Richardson. Eu não sou bom com futebol, eu não manjo. Eu gosto de Dragon Ball, entendeu? E eu não gosto de jogo de luta, então eu não gosto de jogo de Dragon Ball. Eu gosto das histórias, sabe? O pessoal fala que Dragon Ball não tem histórias, eu discordo disso com uma força. O meu canal é a prova viva de que Dragon Ball tem muita história. História, Porque meu canal não foca em por aí luta, vai. faz história. Assim. Uhum. Eu, Dragon Ball, eu sou uma pessoa que assisti o Dragon Ball, o clássico, o Z, né? Quer dizer, eu acho que assisti o clássico Z, também assisti, não pertence bem à sequência, né? Mas acaba por ter Dragon Ball no nome, que é o GT. E Sim. o Super. Agora este último que lançou, o Heroes, ou o que é. Não sei. Eu não vi o Heroes ainda. Eu tenho que ver pra resumir. Nem eu. Não Uma das últimas coisas que falta eu resumir é o Heroes, que eu não vi ainda e ainda vou resumir. E também não vi nada de filmes. Filmes, basicamente, os únicos filmes que eu vi foi aqueles filmes que foram os mais recentes, que ele já tinha tipo. O Goku tinha o cabelo tanto vermelho como azul. Aqueles mais recentes. Sim, eu vi todos os filmes porque eu resumi todos, né? Então eu tive que ver pra poder ver. Mas eu já tinha visto, a maioria. Mas a minha questão é, por exemplo, o Dragon Ball, eu compreendo a tua afeição por Dragon Ball, porque eu, por exemplo, também tenho essa. É um pouco essa afeição por Pokémon, mais em relação às primeiras três regiões, porque a partir eu Eu também. perdi um pouco o fio, o caminho, porque eu na altura, não dá para ver daqui, mas eu tenho ali o meu Game Boy. Então, né, tive até o Emerald, pelo menos, não, Leaf Green e Emerald, pelo menos tive Pokémon. Então, aquelas primeiras gerações eu consegui acompanhar não só pelo jogo, como fazer pesquisa. Se bem que na altura, em 2004, 2005, era um pouco difícil fazer pesquisa na internet, né? Era Pronto, difícil. a posterior eu fiz pesquisa. E depois, não cheguei a acompanhar um pouco mais a televisão quando estava aquela altura também do Santa Quill, Chikorita, mesmo Chico, Torchic e por aí vai. Né? Até essas zonas aí eu acompanhei.
E depois eu acho que o anime... Eu acompanhei até o Mudkip. Sim, Mudkip também. Então, Torchic, Mudkip e... Não sei qual é. Teco. Trico. Trico. Eu tenho uma grande paixão pelo Mudkip porque eu no Game Boy, o Mudkip foi o único que eu consigo colocar nível 100. Então a minha paixão pelo Mudkip vem daí. O trabalho que foi colocar aquela desgraça a nível 100. O Mudkip, ele é bom porque ele é terra e água. Então ele não é fraco contra elétrico. Ele é muito bom por causa disso. Ele é água sem ter fraqueza contra elétrico. E se vier um elétrico, ele ainda dá um earthquake também. É bem tenso. Eu gostava muito dele. Então, minha relação com Pokémon. Quando lançou a versão Red Blue, eu já jogava. Então eu joguei o Red Blue, Gold e Silver, Ruby e Safira. Aí eu joguei um pouquinho já de Black e White, só que por exemplo, os primeiros 151 eu sei o nome de todos. Dos seguintes da versão Gold, eu sei a maioria. Nas gerações atuais eu não sei nem o tipo. Eu olho pro Pokémon e falo, cara, isso pode ser qualquer tipo, eu não faço a menor ideia. Aí começou a ter umas coisas assim que eu fiquei confuso. Cara, esse jogo tá muito complexo pra mim. Aí eu zero e paro. Eu não fico mais batalhando contra outras pessoas. Na versão Red Blue eu tinha Charizard, Mewtwo, Gyarados, tudo level 100, treinado na garra. Não, eu acho que só o Charizard e o Mewtwo que eu treinei na garra. O resto foi na Harry Candy mesmo, na trapaça. Não sei se hoje em dia nos jogos ainda tem trapaça, como multiplicar item, mas na época era assim que faziam. Mas eu gostava muito de fazer essas coisas. Eu acho que é aquele fator como eu quando jogava no Game Boy e por aí vai, pensando, não, eu em 2004 eu teria talvez uns 7, 8 anos. 7, 8 anos, eu não sei como é que eu consigo vencer mais do que uma vez o Leaf Green. Ok, vencer mais do que uma... A terceira vez já sabia mais ou menos o mapa de cor. Mas o começo, eu não conseguia ler nada. Aquilo era só em inglês. Eu não conseguia ler o que é que eles estavam a falar, não conseguia ler nada. Eu não entendia nada. Era no escuro. É vir para aqui, pois como é que eu faço aquilo? E lá tentava dias, meses, anos para conseguir. Pois é, eu também. Eu não sabia inglês, eu ia na gambiarra jogando assim, na sorte, falando, batalhando com o que dava. Aí, eu vi o anime, as primeiras 3 gerações, e o mangá também. Eu gosto muito do mangá de Pokémon, que é bem diferente do anime, é mais fiel aos jogos, eu acho muito bacana a história. É muito legal. E és uma pessoa que tens mangás contigo? Ou costumas fazer compra de mangá? Ou algo do género? Não, eu vejo tudo online. Muito bem. Vamos falar assim, não podemos dizer a palavra, não é? Sim. Em relação ao merchandising, reparei que tu és uma pessoa que gosta de merchandising de anime no geral, tipo Dragon Ball, se calhar também deves de Pokémon e talvez de outros animes, não? Sim, gosto muito de outros animes também. Como eu falei, eu gosto muito de Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, o One Punch Man, Samurai X, eu adoro Samurai X. Eu adoraria ter resumos de tudo isso, sabe? Só que infelizmente eu não tenho tempo e nem hiperfoco pra... Cansa muito fazer o que eu faço. Eu só faço porque eu gosto muito mesmo, sabe, de Dragon Ball. Por isso que flui, que eu consigo fazer. 5 anos, não é? 6. O canal tem 5 anos. 5 anos. Nunca te sentiste cansado? Nunca sentiste com aquela vontade de parar? Ou o que é que te, no caso, levou a não parar? O que eu mais gosto de Dragon Ball é o clássico e o Z. São os que eu mais amo, admiro perfeitamente. Foi muito fácil fazer o clássico Z. Hoje em dia, que eu já aprendi a fazer os vídeos da forma mais fácil, a minha dicção já melhorou muito. Mesmo assim, é mais cansativo fazer hoje com mais experiência do que antes. Porque antes eu fazia o que eu mais amava. Eu ainda gosto do GT e do Super, mas não é aquela coisa tão incrível pra mim quanto o clássico Z. Mas agora, voltando à sua pergunta anterior de qual é o processo de produção dos vídeos, sim, claro. Eu acabei esquecendo de responder essa pergunta. Tudo bem, eu também faria completamente a conversa. A gente vai conversando, vai falando, né? Isso mesmo. Mas eu lembrei dessa pergunta. Primeiro eu revejo o mangá, ou o anime, se não tiver mangá. Eu faço mais focado no mangá, mas o que não tem mangá eu faço anime. Certo. Aí eu leio, né, escrevo o roteiro do vídeo, gravo a voz e faço a animação no PowerPoint. Vou colocando os bonecos na tela e vou movimentando eles de acordo com o que vai acontecendo. Aí depois eu sincronizo os movimentos do vídeo com os áudios. Depois eu jogo em outro programa para colocar música, efeitos sonoros e para editar, verificar se tem erro, alguma coisa, se corrigir os erros. Depois eu posto no YouTube e em seguida ponho legenda, descrição, título, capa. Faço as capas também no PowerPoint. Cards, tela final do vídeo, tudo no YouTube sou eu que faço. Eu não tenho equipe, eu não contrato ninguém. E quando é animação, eu peço para alguns amigos mandarem a dublagem de alguns personagens. Mas hoje em dia a maioria sou eu.
Eu só mantive quem já faz, como por exemplo o Vegeta, não sou eu, o Olong, alguma coisa assim, a Bulma. Mas quem sou eu vai continuar sendo eu e por aí diante, sabe? Né? É. Muito bem. E realmente esse processo de produção, eu imagino que seja longo, por isso mesmo só fazes um vídeo, além de teres o teu trabalho pessoal e tua vida, não é? Só postares um vídeo por semana significa que isso é um processo longo de produção. Se conseguisses mais ou menos colocarem em horas, desde o começo até a publicação, mais ou menos quantas horas demora uma média de um vídeo? Eu acho que umas 7 horas, eu não tenho certeza. Teve uma vez que eu fiz um vídeo que foi o que eu chamei de Se Vira nos 30. Que a ideia era, em meia hora eu ia fazer uma animação. E não era uma animação qualquer. Os inscritos que estavam na hora, ao vivo, disseram pra mim, coloca o personagem tal, saga tal, momento cronológico tal. Aí eu peguei esses personagens e fiz em 30 minutos uma animação. A vantagem é que eu não tive que sincronizar o áudio com o vídeo, porque foi feito na hora, né? Então já estava meio que sincronizado. Uhum. Não ficou perfeito, claro, igual meus vídeos, ficou meio... Não que meus vídeos sejam perfeitos, mas entendeu? Não ficou tão bom quanto os vídeos, tipo... Certo. Ficou meio apressado, mas eu acho que a pressa foi engraçada, foi divertido de ver, sabe? Eu todo agoniado, editando vídeos assim na hora, no PowerPoint, foi bem louco. Eu fiz isso 3 vezes. No calor do momento, de certa forma, e estando aí os inscritos a ver, conseguem perceber e ter consegues criar um sentido de comunidade. Então acaba por, mesmo que tenha alguma falha, ok, eu vi isto a acontecer, eu ajudei a que isto acontecesse. Aquele personagem está ali, mais ou minimamente, porque tipo, até se calhar fui eu que o sugeri. Então acaba por ser... Sim. Bem divertida a ideia. Eu vi que tu tens 3 vídeos disso, 3 lives feitas, criadas por isso. Acho que já foi há cerca de 1 ano, para aí, possivelmente. Pois é, porque agora eu tô numa internet pior. Nessa internet não tem como fazer ao vivo. Tanto que esse vídeo está gravado porque eu avisei pro André que não daria para fazer ao vivo pelo risco de a internet cair. Uhum. Mas eu adoraria que fosse ao vivo, seria mais legal, eu acho. Eu adoraria acompanhar o chat ao vivo. Mas eu adoraria ainda muito mais que pudesse ser presencial. Mas infelizmente não é possível. Se eu já estivesse morando em Portugal, né? Quem sabe um dia. Quem sabe, até poderia ser possível. Mas mesmo assim, nem sempre em Portugal é fácil, porque eu acho que é aquela perspectiva de que, por exemplo, tu moras no Brasil. Tu, se calhar, por exemplo, para ti, pensar que tens que te deslocar para a casa de alguém, apesar do Brasil ser enorme, tá, 100 km, 100 km, mesmo assim, para a imensidão do Brasil, 100 km é muito, mas 100 km é pouco. Agora, em Portugal, pensar que, por exemplo, para ir para uma outra cidade tem que nos deslocar 100 km, né? Sendo que 100 km em Portugal já é quase norte a sul, um sexto do país, né? Uma pessoa pensa assim, 100 km já é muito, então nunca na vida vou me deslocar 100 km para fazer 1 hora de gravação. Quer dizer, eu deslocaria-me, né? Mas tipo, não é esse pensamento que toda a gente tem. Então acaba por ser difícil conseguir fazer uma coisa presencial, a menos que seja bem combinada e haja não só vontade da minha parte, como vontade da parte que, né, está convidada. Sim. Eu me esqueci, porque a gente tem essa noção de que o Brasil é muito maior extensialmente que Portugal, mas dentro de Portugal é um país gigante também, né? Porque, tipo, para se deslocar em Portugal deve ser longo também, não é tão, tipo, todo mundo vizinho, né? Sim, eu acho que ok, temos bastantes vizinhos e as coisas realmente, se pensarmos em termos de tamanho, são mais juntas do que no Brasil, é verdade. Porém, como nós estamos habituados à nossa realidade, né, a este tamanho, para nós 100 km faz toda a diferença no distanciamento, né? Por exemplo, uma pessoa trabalhar mais de, se calhar, não sei como é que fosse no Brasil, mas tipo, em Portugal, talvez trabalhar mais de 20 km de casa, 20 km, nossa, eu trabalho a 20 km de casa, loucura! Atualmente, tipo isso. eu trabalho a 300 metros do trabalho da minha casa. Muito bom, muito bom. Na minha antigo trabalho... Compensa a falta de internet. Não. Compensa. No antigo trabalho eram 6 quilômetros. Eu ia de bicicleta, gostava muito. Eu até fiz um vídeo pedalando e respondendo perguntas e tal, mostrando meu percurso de casa pro trabalho. Uhum. Era bem legal naquela época. Uma pessoa então que gosta de praticar atividade física, é isso? Atualmente eu tô sedentário porque eu moro perto do trabalho. Tipo, minha atividade física é ir pro trabalho. Eu não gosto de fazer atividade física por fazer, eu gosto de fazer com objetivo. Uhum. Tipo, ir pro trabalho, ir na feira, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Mas, como eu tô morando perto do trabalho, eu tô meio sedentário. E tu notas a barriguinha aumentar, algo do gênero? Não. Eu sou sedentário, só que meu metabolismo é muito acelerado, então eu sou muito magro.
És Então aquela pessoa mesmo... com má vontade, mas não engorda. Eu tô tentando engordar. Eu tô trabalhando pra engordar. Essa é a minha dedicação atual. Eu gostava de estar assim nessa fase, mas eu estou a trabalhar para não engordar. É diferente. É, E eu sim. presumo, A gente tenta chegar no meio, né? A gente tenta chegar no... Todos os excessos são ruins, né? A gente tenta chegar eu presumo que na tu, média. como descendência alemã, tu és uma pessoa alta, certo? Oi? És uma pessoa alta, como descendência alemã. Eu tenho 1,78 m Não és alto. e... É, mais ou menos, não sei. É a média mundial, 1,78 Eu m. penso, alemão, tipo 2 metros, 1,90 m. Minha avó alemã é mais alta que eu. Ai, acredito. Nesse sentido, tu Um centímetro, mas desde que é. foste para o Brasil, tu nunca mais viste ninguém da família do teu pai. Eu vou pra Alemanha raramente, mas ano que vem eu vou. Eu já comprei passagem. Um dia desses eu comprei passagem pra Alemanha. Como é que tu Mas eu não gosto de viajar. É Como é que tu vais falar com a tua avó? tradutor, Google Tradutor. Eles não sabem alemão, português e eu não sei alemão. Triste situação, mas aí É eu... complicado. Mas eu vou me esforçar pra poder me comunicar com eles. Uhum, muito bem. Vai ser interessante. Eu acho que até seria mais. Eu não sei se tu usas bastante. Por exemplo, eu sei que o YouTube tu usas, né? Mas, por exemplo, tu usas bastante. Eu acho que não tanto. Tu tens muito o teu. Não sei se tu tens o teu Instagram do canal Piccolo, do Piccolo Net, e deves ter algum pessoal, correto? Não, ou só usas o teu Pois é, Piccolo Net. Tu podias. Essa. Né? Eu acho que fazer essa viagem, né? Ter esse descobrimento tudo, ok, que não tem nada a ver com Dragon Ball, é verdade. Mas realmente, por exemplo, se eu for teu inscrito, né, e acompanhar-te minimamente em quase todos os vídeos, sabendo por alguma razão, por exemplo, para o próximo fim de semana não vai ter vídeo porque vou fazer uma viagem para a Alemanha, né, comunicas na comunidade a dizer que fazer uma viagem para a Alemanha, vou estar com familiares que já não estão há bastante tempo, não sei o que, não sei o que mais, mas se quiserem acompanhar, podem acompanhar no Instagram, eu acho que as pessoas vão ficar satisfeitas por poder compartilhar um pouco da tua vida, estás a perceber? O contexto. eu entendo, mas tipo, eu sou muito precavido. O YouTube gosta de que a pessoa poste com uma certa frequência. Uhum. Por isso eu posto um por semana, mas eu tenho uns 10 vídeos prontos. Se eu quisesse amanhã postar 10 vídeos de uma vez só, eu postava. Só que aí eu ia acabar com o estoque. Tu te fazes Sim. uma lista dos vídeos que vais publicar? Eu vou fazendo. Às vezes eu tô fazendo e acabam os vídeos, eu tenho que acelerar. Às vezes eu acelero tanto que eu acabo acumulando. Mas aí eu não jogo tudo de uma vez, eu vou jogando um por semana. Aí eu relaxo um pouco. Aí quando eu for viajar, eu vou ter uns vídeos acumulados, vai ser tranquilo, sabe? Eu não vou ficar sem vídeo, entendeu? Por exemplo, É pra isso que eu tenho. eu admito que a nossa gravação de hoje, né, que vai sair no próximo sábado, vai-me relaxar o próximo fim de semana. Porque eu também ainda tentar publicar um por semana. E Sim. para a semana, por acaso, vou estar um pouco mais ocupado. Então, poder ter este podcast, esta nossa conversa para publicar, ao invés de estar por casa, né, fazer todo o procedimento, fica muito mais vantajoso para mim. Simplesmente, né? Sim. A descrição ninguém me atira de fazer, a thumbnail ninguém me atira de fazer, as publicações no Instagram também não, mas ao menos posso agendar já no YouTube. Sim. O que eu achei interessante é que tu falaste que as tuas thumbnails do YouTube também são feitas no PowerPoint. Não desmereço nada, porque eu também já cheguei a fazer isso lá nos meus canais para trás. Eu tive antes do Senpai Makers 2 canais, quer dizer, tive mais de 2 canais, mas tive o meu canal de Minecraft, tive posteriormente o meu canal de anime, que fazia zoeira anime, AMVs e por aí vai. E era basicamente canais relacionados mais a anime. Pronto, e agora tenho o Senpai Makers. E eu não sei o que é que ia dizer em relação a isto. A parte da thumbnail. Eu na altura cheguei também a fazer algumas no PowerPoint. Porém, depois passei na altura para o Photoshop, uma altura que andei a dizer Photoscape. E agora recentemente, até no Senpai Makers, o que eu uso mesmo é o Canva. Nunca tentaste usar o Canva ou conheces a plataforma? Sendo que é uma plataforma que dá para usar gratuitamente. Não conheço, mas eu tô começando a usar o Photoshop, porque esse que eu falei, o Adobe Character Animator, é da Adobe também, igual o Photoshop, né? Então eu comecei a usar o Photoshop agora. Eu tô ainda engatinhando no Photoshop. Recomendar, ok, o Photoshop é muito bom, não digo que não, é uma plataforma um programa bastante completo. Mas também é muito completo. Ao início é difícil de... Ok, há muitos tutoriais na internet, mas é um pouco difícil para quem está a começar sem base nenhuma de nada, sem alguma ajuda. Por exemplo, temos um programa que é o Figma. O Figma é gratuito, tem plugins gratuitos, dá para fazer quase tudo o que se faz no Photoshop. É um programa que este ano foi comprado pela Adobe. Resumindo, ele até pode quem sabe, para o ano pode começar a tornar Adobe Figma, algo do género. Não se sabe o que é que a Adobe vai fazer com ele, mas o Figma é um programa bastante interessante. Sendo que agora faz parte da Adobe,
se calhar mais interessante é de uma pessoa começar a tentar utilizar. É. E temos o Canva. O Canva é um programa que pode ser também tanto gratuito como pago. Tem uma versão paga e uma versão gratuita. É um programa que literalmente muitas pessoas têm páginas pessoais, não tanto de empresas, mas muitas pessoas têm páginas pessoais que acabam por utilizar porque têm vários templates mais ou menos de várias coisas. Há folhas A4, posts para Instagram, Facebook, YouTube, o que seja. Muitos templates, uma forma fácil de interagir com o programa e dá para fazer bem as thumbnails. Além disso, dá para trabalhar bem em equipa e coisas do género, dá para publicar nas plataformas. Então acho que se não tivesse neste momento a tentar investir no Photoshop, poderia ser um programa, tanto o Figma ou o Canva, poderia ser um programa para tu começares a tentar trabalhar. Quem sabe, dá só uma olhadinha, vai que te interessa e notas que está de acordo com as expectativas. Sim, eu vou procurar saber. Eu agradeço a dica, porque realmente, se tivessem me aconselhado antes usar o Character Animator, talvez hoje em dia eu já estivesse bem mais avançado, sabe? Eu acho que informação é uma coisa que é bom sempre passar, que ajuda bastante, sabe? Às vezes a gente não sabe de uma informação que... Por exemplo, o Character Animator, esse programa que eu tanto estou falando aqui nesse vídeo, sim. Ele faz sincronização labial automaticamente. Tu manda o áudio e diz qual é o boneco, ele já põe a boquinha abrindo e fechando sozinho, sabe? É muito prático. Os pontinhos que se põem, algo do gênero, tipo... Também você põe seu rosto e faz assim, o bonequinho imita, sabe? Consegue fazer assim, é muito bacana esse programa. Aquelas pessoas que fazem com os óculos VR, as coisas que... parece as marcas. Muito bem. É muito bom. Daniel, tu enquanto uma pessoa que então no caso estás no ramo de TI, né? De tecnologia de informação, não é informática, tecnologia de informática. Eu sou formado em ciência da computação, tenho especialização em banco de dados e mestrado em ciência da computação. Banco de dados é CRM? Então sou... Não. Oi? Banco de dados não é CRM, pois não. Pois é, eu me formei faz mais de 10 anos, eu tô bem desatualizado com as coisas. Só com o que eu trabalho que eu ainda tô atualizado, sabe? Com o que se vê na faculdade eu tô... Já esqueci, já foi. Ou esqueci ou já mudou tudo. Por exemplo, não existia Python. Ou se existia, não era tão famoso a ponto de que as pessoas estudavam, sabe? Então eu nunca mexi com Python. Hoje em dia o Python as pessoas usam bastante. Eu na altura eu tirei, antes de estar no curso que eu atualmente estou em marketing, eu estou a terminar a licenciatura. Mas antes disso eu tirei um curso de programação. Na altura aprendi C, C++, um pouco de Java, parte de CSS e HTML, né? Verdade seja dita, primeiro de tudo, hoje em dia, as pessoas que eu conheço que também estavam num curso como eu, nenhum deles está a usar nada desses programas. A maior parte é Python, Java já nem é tanto, mas como é que dizer? Limitam-se. E depois é uma área que eu sinto também isso, que é, eu estou há 5 anos de esse curso, nunca trabalhei na área. Já não sei nem um terço. Nem um terço. Esqueci como o cérebro formata de não vais usar isto? Esquece. Pois é, a gente esquece os conceitos, esquece a linguagem de programação, mas a gente não esquece a ideia, a lógica computacional. A teoria continua. Isso a gente mantém. Então, se eu for aprender Python, eu vou aprender muito mais rápido, porque eu sei a lógica de programação, entendeu? Mesmo não sabendo a sintaxe dos programas. Então, isso já agiliza bastante, muita coisa. Até, por exemplo, o Photoshop para aprender é mais rápido porque eu sei a teoria da computação, entendeu? Mais ou menos assim. Eu sei como é que os computadores pensam, entre aspas, entendeu? E meu mestrado foi em inteligência artificial. E, por exemplo, esse negócio de leitura labial que eu falei, ele usa inteligência artificial, então eu já tenho uma pequena noção de como deve funcionar, sabe? Não totalmente, mas pelo menos uma noçãozinha. Correto. Tu, enquanto pessoa que vieste então para o Brasil muito cedo, tu em criança, como é que eras? Eras um rapaz sossegado? Eras aquele que fazia bullying com os outros? Eras aquele que sofria bullying? Há alguma temática assim que queres nos contar tu em infância? Pois é, na infância bem nova, eu nem sabia português, então eu era bem aleatório. Mas depois eu aprendi português, sabia os dois, depois eu esqueci o alemão. Bom, eu não sei muito sobre a minha infância, assim. Eu tenho TDAH, então eu nunca fui muito quieto, eu sempre fui muito hiperativo, como eu falei. Vamos explicar o que é, porque eu não estou a conhecer a sigla. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sou diagnosticado. Eu só tenho déficit de atenção e concentração. Mas não. Sim, tem muitos youtubers que tem, como o Leon, do Coisa de Nerd, tem, o Felipe Neto diz que tem também, o Gaveta tem muitos youtubers que tem.
Parece um padrão, porque Parece um padrão tipo, eu a vejo gente vai parar a plataforma tem a mesma coisa. Aí o Rafinha Bastos disse que deve ter, mas que não foi diagnosticado ainda, sabe? Tem muitos que tem. Eu acho que TDAH é uma coisa ainda muito difundida, mas muita gente tem e não sabe, sabe? Uhum. E muita gente pensa que tem e não tem também, porque os sintomas são bem comuns, sabe? Porque hoje em dia todo mundo vive conectado na internet, né? Então muita gente tem dificuldade de atenção. Uhum. Apesar de que o TDAH não é a falta de atenção, é o excesso. Por exemplo, eu tô conversando contigo, mas eu tô percebendo tudo que acontece em volta. Se tivesse uma voz aqui, ia me desconcentrar, sabe? Sim. Mas como tá tudo estático, tá mais fácil pra mim. A minha é diferente. Também. Eu não tenho assim tanto foco. Eu no caso tenho mesmo a falta de concentração. Quer dizer, agora eu acho que isso foi. Pelo que eu noto que isto aqui é uma coisa um pouco mais crónica, certo? Que no caso pode aparecer como pode desaparecer. Como é que dizer? Uma pessoa pode passar muito tempo sem aparecer, mas depois quer dizer, ele já cá está presente, mas uma pessoa só não está passado uns bons anos, ou algo do género, quando for diagnosticado. O que eu noto baixo é que quando era em criança tinha mais falta de atenção do que atualmente. Quer dizer, eu continuo a ter, porque eu noto que quando vou estudar a minha atenção é zero. Mas agora a gente tem mais maturidade, né? Com criança a gente age como a gente quer agir e ponto, sabe? O TDAH, por exemplo, minha perna tá tremendo, mas felizmente isso não tá sendo mostrado. Eu sou sempre em movimento. Eu acho que, sinceramente, eu queria fazer não é nervosismo. Eu sou assim, eu durmo assim, entendeu? Eu sou sempre assim, sempre... Às vezes, mas tipo, eu sou sempre ativo, assim, sabe? Eu quero sempre estar em movimento. Roer unhas. Por exemplo, não, eu não roo, felizmente. Mas é uma tendência, quem tem TDAH também tem mais tendência a fazer essas coisas que viciam, sabe? Por exemplo, eu ontem fui jogar à noite. Peraí. Vou espirrar entretanto. É bom que é editado, dá pra cortar. Então, tipo, andei a roer a unha, sei que ruí demasiado, e eu já sabia que ia roer demasiado, o que é que ia acontecer? Ia doer. Mas prontos, eu fui na fé. Pronto, está a doer até então, só faço aqui pressão, isto dói como tudo. E depois eu esqueço-me que fiz isso antes de ir jogar. Resumindo, eu tinha que ir usar o rato, tinha que ir fazer pressão para o rato, né, com o dedo, e dói-me enquanto eu estou a fazer pressão. Mas é aquela estupidez, né, humana de que tu sabes que vai dar problema, mas continuas a cometer os problemas. Eu acho que os seres humanos, sinceramente, ainda temos que evoluir bastante para melhorarmos os aspectos. Sim. E tu gostarias de alguma vez, né, sendo assim tão fã de anime, tu és aquela pessoa que compra figuras ou nem por isso? Eu assisti Dragon Ball e Dragon Ball Z umas 5 vezes já. E olha que eu não sou de repetir. Eu adoro The Walking Dead, por exemplo, Breaking Bad, e eu nunca revi. Eu só vejo tudo de uma vez. Só Dragon Ball que eu fico revendo. Sabe, eu fico pesquisando. Eu vi todos os filmes, então... Sou assim, com Naruto. Mas eu não sou de colecionar. Eu tenho essa blusa do Dragon Ball, mas é pouca coisa que eu tenho de Dragon Ball, sabe? Eu não sou desse tipo de fã. Nunca pensaste em fazer um cosplay? Só se fosse do Piccolo. Então, seria bom pro canal. Não, na minha opinião teria sido o Piccolo Neto. Porque o Piccolo Neto, para quem não sabe, tem um nariz grande. De referência ao dono. Combina comigo. Não, se eu fizer o Piccolo, é o Piccolo Neto. Já. Eu acho que também tenho assim um nariz grande. Não sei, tenho aqui uma pontinha aqui grande. Felizmente eu não fiquei careca igual o Piccolo Neto, né? Poderemos ainda, pelo menos. Podemos resolver isso. Sim. Não sei. Felizmente não tô ficando calvo. Tô ficando grisalho, mas calvo não. Na tua opinião, qual é que é a tua opinião em relação a Dragon Ball GT? Pois é. Quando lançou o GT no Brasil, eu não gostei, fiquei revoltado porque não era tão bom quanto o Z. Mas hoje em dia, que eu amadureci, né? Eu era adolescente na época, hoje em dia eu vejo que o GT não é tão ruim quanto eu achava. Ele tem seu charme, ele tem seu diferencial, ele é bom em alguns aspectos. Não é perfeito, mas nada é perfeito, né? Eu lembro que eu ficava falando, o GT é cheio de erro. Aí quando me falavam, e esse erro do Z? Aí eu justificava. Aí calma, mas dá pra justificar também os erros do GT. Parecia uma coisa meio birra, sabe? Uhum. Aí eu percebi que o GT, sabe, ele repete muito o Z em alguns aspectos, mas ele tem suas originalidades, ele é legal em alguns aspectos. Quando eu resumi... As transformações dos personagens, achas que são melhores ou piores? Pois é, o GT, quando eu resumi o GT, eu entendi ele melhor, sabe? Muita coisa que eu achava que era erro não era erro, era só eu que não tinha entendido direito, ou não tinha percebido que não era exatamente um erro, sabe? Os personagens, o pessoal fala muito mal do Trunks, porque o Trunks do GT não é igual ao Trunks do Z, o Mirai Trunks, o Trunks do futuro. Pedece, né? Mas se parar pra pensar, esse Trunks não teve uma vida
num apocalipse, tá todo mundo vivo, ele tem o pai dele, tem a família, ele vive numa sociedade tranquila, ele não vive numa vida totalmente desesperadora com os androides destruidores. Então é natural que ele seja diferente. Tanto que no Super ele também é diferente, sabe? No final do Z, que ele aparece grande, ele também não é dessa forma do Milroy Trunks, do Trunks do futuro, sabe? Então, sabe, não é um erro do GT, é normal que o Trunks seja mais de boa, sabe? Os dois Trunks são legais, sabe? Tanto o do Z quanto o do GT. E pegando nessas duas temáticas, também há sempre aquela questão de, na tua opinião, pegando os clássicos Z, GT também e Super, qual é que é a melhor intro? Qual é que recebe a melhor música? Do GT. Eu adoro a música do GT. Em questão de dublado, né? Pensando em questão já dublada, correto? Sim. Não, mas o GT, ele é tão bonita a música que eu já ouvi a GT japonês, linda. Portugal é muito bonita também. Do Brasil também é ótima. Todo mundo, essa música é tão bonita que eu acho que em qualquer idioma ela fica ótima. Em alemão também, que eu ouvi. Quando uma pessoa pensa em Dragon Ball GT, né? E como é que você fala às pessoas Dragon Ball, muitas das pessoas, né? Porque às vezes a pessoa comum que não pesquisa sobre Dragon Ball não sabe propriamente que Dragon Ball GT faz parte da sequência de ordem de Dragon Ball Z para Dragon Ball Super. Então, geralmente, quando falam sobre a introdução de Dragon Ball, toda a gente cita geralmente a do GT. Toda a gente sabe a do GT. Podem ser mais nenhuma, mas da do GT quase toda a gente sabe. Pois é, o GT, tem gente que tenta enfiar que o GT se conecta ao Z. Existe um detalhe que as pessoas esquecem. O Super tem um inferno, que o Freeza tá num casulo, só mostrando a cabeça dele, igual no meu canal, só mostrando o rosto dele, com umas fadinhas voando em volta numa árvore bonitinha. Ele tá preso naquele negócio. No GT, o Freeza tá no inferno com o corpo inteiro. Ele afirma que treinou, sendo que no Super, se ele tivesse treinado no GT, ele teria virado Freeza dourado, teria ficado extremamente poderoso, como a gente sabe agora, superando até mesmo o Goku Super Saiyajin Deus. Então não dá pra conectar o GT ao Super unicamente, principalmente por causa disso. Tem outros aspectos também. Por exemplo, no Super, eles já invocaram o Shenlong dezenas de vezes, várias vezes. E no GT é afirmado que só foram 7, tanto que tem 7 dragões malignos, sabe? Então, se fosse considerar o Super, porque o GT cronologicamente vem depois, tanto que o Trunks já tá grande, né? Enquanto que no Super o Trunks ainda é pequeno. Só agora no filme mais atual do Dragon Ball Heroes, no Dragon Ball Super Super Hero, que o Trunks finalmente cresceu. Ele demorou um pouco para se tornar adulto. Sim, tá crescendo o menino. Ele demorou porque ele é um Saiyajin. Saiyajins demoram mais a crescer. Por exemplo, os Namekuseidins, que não são guerreiros, com 19 anos... e uma curiosidade que pouca gente sabe. O Goku, com 19 anos, era pequeno. Sabe o Goku contra o Tenshinhan na luta no torneio? No Dragon Ball Clássico? Ele tinha 19 anos. Não. Ninguém sabe... no Clássico era afirmado que ele tinha 15. Mas no Super, mudando tudo, que o Super mostrou que o Goku chegou na Terra criança, não bebê. Então, considerando que ele chegou criança... Ele tem 3, 4 anos a mais. Então agora, sabendo das novas informações, novidades, né, que veio agora com o Super, nós sabemos que o Goku tinha 19 anos. Isso é oficial. É bizarro, mas é oficial. Por quê? Porque Saiyajins são outra raça. Por exemplo, o Yoda, tem o Baby Yoda no Star Wars, que com 78 anos ele ainda é um bebê. Porque na raça dele demora mais. Igual gatos. Gatos com 2 anos já são adultos. E nós com 2 anos somos bebês. Entende? Cada raça é diferente. Quando estamos a ver animes, de certa forma, os Isekais ou o que seja, que vemos muita parte dos elfos, né? A parte dos elfos que... sim. Toda a teoria de que os vivem elfos 300 anos. Assim que são umas crianças, 300 anos. Isto de facto dá uma diferença, né? Aquela questão. Sim. O Kami-sama e o Piccolo Daimao tinham 300 anos, eram idosos, mas com 100 anos eles ainda eram adultos. E com 19 eles eram crianças, entende? É bem diferente. Enquanto que o Piccolo, que por ser um guerreiro, com 4 anos já era adulto, porque é outra raça e tudo mais, então tem outras regras. Não se aplica as nossas regras humanas. Eu pensando, por exemplo, no Super, né? Pensando que treinaram mais ou menos... Né? Nós pensávamos que eles tinham, inicialmente, pensava-se que tinha... O Kuririn e o Goku quando treinaram tinham a mesma idade, mas nesse caso não. O Goku já é muito mais velho do que o Kuririn. E no caso, né, quando eles são mais velhos, o Kuririn já está... Eu estou a dizer muito rápido o nome porque eu sei que vou errar a pronúncia. Ele já está tipo velho, entre aspas, já está tipo, nota-se que está uma pessoa já tipo adulta, já aí para a parte perto do idoso,
entre aspas, com algumas Sim. roupas menos que veste, e o Goku, tipo, na boa, não se passa nada. Flor da idade. Flor da idade. É interessante que, por exemplo, o Goku, quando ele enfrentou o Rito, naquele torneio do sexto universo contra o sétimo universo, Sim, sim. o Goku fala, eu sou muito mais velho do que você imagina, eu tenho 50 e poucos anos. E o Rito fala, eu tenho 400. Sabe, ele é um alienígena, então ele pode ter qualquer idade, sabe? Não é como a gente que vai viver com 100 anos e já tá muito velho, sabe? Ele com 400 tá na flor da idade. O Mestre Kame, por exemplo, tem 300 ou 400, correto? E 300. Tá ali, não se passa nada, entre aspas. Mas o Kami, ele é um humano comum, só que ele tem essa juventude eterna, essa velhice eterna, no caso, porque ele tomou um elixir da vida. É outra história, é outra vibe dele. Conta-me um Mas, sobre isso, por exemplo... vida, se conseguires. Oi? Qual é que é essa do elixir da vida, que eu não sei? Pois é, ele cita, eu consumi o elixir da vida, e por isso eu não morro de idade. Só morre de luta e tal, mas ele não morre ele não envelhece, mais ou menos assim. E uma curiosidade bem curiosa, a irmã dele tem 500 e poucos anos. Aí tu se pergunta, como é que os dois têm 200 anos de diferença se os pais deles são humanos? É uma curiosidade que ninguém pensa e ninguém nunca questionou. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. É curioso. Porque se eles são irmãos de sangue e têm 200 anos de diferença, então tem alguma coisa errada acontecendo, tem alguma coisa que não faz sentido, sabe? Ou os pais deles também consumiram o elixir da vida, ou não sei, sabe? Nunca foi citado. Mas ninguém pensa nisso. Todo mundo fala, eles são irmãos. Mas ninguém pensa que a diferença de idade deles é gritante, sabe? Ela é muito mais velha que ele. Será que um pai era, outro pai não era? Não sei. Porque é aquela temática. Eu acho que em Dragon Ball, tipo, ok, há a temática então, realmente também dos deuses, tudo bem, né? Mas tipo, os deuses, nós já sabemos o que é que são os deuses, mas tipo, dificilmente um daqueles deuses iria ser pai de deuses. Então, realmente fica confuso. Deve ser o elixir da vida, a única explicação que eu vejo. Tanto não só eles usaram, mas os pais também usaram em algum momento. Ou eles são irmãos de consideração, sei lá, alguma coisa assim. Não sei, eu agora realmente fiquei tipo, estou a pensar, mas não estou a conseguir arranjar uma resposta viável para a questão. Sim. É, por exemplo, o Ash. O Ash tem 10 anos a 25 anos, né? Voltando a falar de Pokémon. Mas finalmente o Ash conseguiu ganhar uma taça. É humilhante. Imagina, cara, tu perder pra uma criança de 10 anos, sabe? Você falou que com 7, 8 anos já jogava, sabe? Imagina a gente com 10 anos derrotando um adulto. Parece sem sentido, sabe? Sim. Eu não consigo entender como... Um pouco. Realmente parece um pouco sem sentido. Porque criança com 10 anos pode ser muito boa, mas a melhor do mundo, sabe? Parece um exagero. Eu acho que o Ash devia ter crescido. Era pra ele estar com 15, sabe? Desde o início do anime ele parecia ter uns 15, sabe? Em Digimon, os personagens cresceram. Só Pokémon que decidiram congelar com 10 anos. Tipo, tudo bem que a gente passou 25 anos, mas no anime não passou 25, tudo bem. Anime, mas nada. Porque é aquela questão de... Na minha opinião, faz mais confusão em Pokémon do Ash e tanto o Ash, tanto o Pikachu, propriamente não envelhecerem. É que se nós formos a pensar que sempre que o Ash vai visitar a sua aldeia inicial, né? Esqueci-me do nome, neste momento, e vai ter com os seus Pokémons, aqueles que ele apanhou lá na primeira volta dele, né? Lá quando ele tinha o Butterfree, o Charmander e por aí o Bulbasaur. Estes Pokémons tipo, estão presentes mesmo. Ok, que os Pokémons em si, no geral, quase não apresentam uma modificação de idade. É uma verdade. Quase nenhum personagem, de certa forma, em Pokémon apresenta modificação de idade. Nem Pokémon, nem personagem. Mas, tipo, se eles estão ali, quer dizer que depois daquelas aventuras todas do Ash, já passou muito tempo, né? Tipo, toda aquela segmentação de Pokémon que vão se juntando do Ash, quer dizer que já passou muito tempo. Então, tipo, realmente parece que é um sonho, parece que é um Tsukiyomi infinito. Ele tá em coma. Duas curiosidades sobre o Pokémon. O Scyther, do Tracy, que é um personagem da primeira geração, ele era idoso. Dava pra ver que ele lutava um pouquinho e ficava cansado. Ele era um Pokémon idoso. Só que os Pokémons, tem um episódio que mostra que teve um velho que morreu não sei quanto tempo atrás que morreu, e o Pokémon dele tava lá, firme e forte, sabe? Dava a impressão de que os Pokémon não envelhecem, sabe? Que eles são imortais, alguma coisa. Tanto que, por exemplo, os Pokémon fantasmas, como o Gengar, ele não morre, ele já é um fantasma, né? Então ele é eterno. Clefairy, né? Clefairy não, da evolução do Clefairy. Clefable. Clefable, algo assim do gênero. E outra curiosidade interessante. O TDAH tem esses problemas. Eu vou com essa frase e no meio dela eu já esqueci o que eu ia falar. O Ash se despediu do Pidgeot dele. Lembra que ele tinha um Pidgeotto que no episódio que evolui, ele disse: depois eu te pego.
e até hoje não pegou. Aí fala, abandonou. Pô, mas não passou nenhum ano. Ele ainda tem 10 anos. Então, em teoria, ele ainda. Entendeu? Se ele pegar ano que vem, só durou um ano, entendeu? Mesmo que passe 30 gerações, pra gente passe 50 anos, pô, Ash ainda tá no mesmo ano. Então ele ainda não abandonou o Pokémon, entendeu? Ainda não passou nem um ano que ele deixou o Pokémon lá. Entendeu? Tem que. É meio confuso. É tipo Turma da Mônica, que já tem 50 anos e eles ainda estão lá com 8 aninhos de idade. Pokémon, Turma da Mônica. Tem esses... Pokémon que fazem um pouco de confusão é os Pokémons no total que o Ash, de certa forma, meio que abandonou ou largou bem à sua vida. E depois disso eu realmente não acompanho Pokémon atualmente, mas tive eu também não. de ir ver minimamente um pouco do trecho desta liga que o Ash ganhou, correto? Nem essa eu vi. Vi um pouco e vi um vídeo também sobre curiosidades, de certa forma. E dos tantos amigos que o acompanharam ao longo de várias jornadas, quase que nenhum teve presente. Só uma pessoa, acho que aquela do. Só uma pessoa, que acho que foi. Esqueci o nome dela, que ela tinha o Piplup. Por nome eu não conheço isso. Não importa. Já é das gerações que eu não sei nada. Pronto. Só uma ou assim é que foi ver realmente. Tipo. Não sei, acho que. Poderia tipo. Eu entendo que, né? Tentar fazer aquela viagem, mas realmente há já coisas que deixam aquele bichinho do que é que poderia ter acontecido e se os outros estivessem lá presentes. Eu, por exemplo, eu não achei lá muita piada às Mega Evoluções. Não sei qual é que vem o segredo por trás daquilo, mas eu acho que já é muita Mega Evoluções e Pokémon já ficarem gigantes, tipo. Gigante? Nossa, que isso? Eu nunca vi isso. Tipo, a pessoa como eu, opa, Mega Evolução vai, não consigo minimamente aceitar porque Mega Evolução vá, o Pokémon não sei o que mais, e Mega Evolui, é temporário, prontos, mas por exemplo, Mega Evoluir um Pokémon tipo um Pikachu, um Gyarados, Mega Evoluir um Charizard, ok. Agora, Mega Evoluir um Rayquaza, ele é lendário. Para que é que eu vou, como é que eu vou ter um Rayquaza em minha posse num universo Pokémon que só existe supostamente um, e como é que eu vou Mega Evoluí-lo? Sim, é muito. O Mewtwo também Mega Evolui. Tipo, supostamente eles já não são tipo os seres supremos. Porque é que eles têm que Mega Evoluir? E o Mewtwo e o Charizard têm 2 Megas Evoluções. Aí, tipo, Pokémon sempre tentou ter equilibrar, né? Você pode escolher um de fogo, um de água ou de planta. E os 3 são meio que iguais. Agora não mais. Porque o Charizard tem 2 opções de Mega Evolução. Então é como que ele tivesse a mais. Então isso vai fazer as pessoas tenderem a escolher o de fogo e não o de água ou de planta. Eu acho injusto, sabe? Eu adoro o Charizard, meu Pokémon preferido. Só que eu achei, sabe? Parece que como tem muito fã, bora super aproveitar esse Pokémon, sabe? Eu achei meio... Eu não curti essa ideia. Da primeira geração, o meu favorito, e na altura foi o meu primeiro Pokémon, quando escolhi, quando tive acesso a Pokémon, foi e sempre será o Bulbasaur e Venusaur, posteriormente. Não, eu gosto de Charmander. Depois... Se pensarem em primeira evolução, gosto bastante do Bulbasaur. Depois gosto de. Também, primeira evolução, continuo a gostar do Squirtle. Eu acho que Charmander só gosto um pouco dele em Charizard. Mas ainda assim, opa, o Venusaur é o meu favorito. E se pensar na evolução a seguir, que é aquela do Cyndaquil, né? Sim. O Totodile, eu não sei, eu acho que o fator Totodile é legal. Eu acho que ter aquela dinâmica no anime de ver o Totodile do Ash, acho que deixa-nos mais ali com um carinho maior pelo personagem. Eu fui rever o anime do Pokémon primeira geração e eu percebi que todo o meu time de Pokémons da primeira geração era escolhido pelo anime. Eu não tinha me tocado disso. Os mais fortões do anime, por exemplo, Charizard, que é, sabe, o único do Ash que evoluiu, né? Uhum. Alakazam, por quê? Porque a Sabrina, quando enfrentou o Ash, ela surrava ele, sabe? 3 vezes ela derrotou ele, mais ou menos, 2 ou 3, com aquele Kadabra dela, sabe? Eu fiquei, nossa, o Kadabra é fortão. O Gengar também deu uma vibe de fortão. O Dragonite também, Gyarados, lembra que quando o Magikarp evolui e vira um ser super poderoso? Mewtwo também, que no filme a gente viu. Então todo o meu time era formado pelo anime, eu não tinha me tocado disso. Eu bastante de um que era o Nidoqueen. Não sei porque. Nidoqueen é legal. Aqueles dois para mim pareciam sempre que. Pá, eu vi os pequeninos nas primeiras evoluções, depois vi os enormes ali, monstrões, e eu pensava, esta porra há de ser forte. Estes são fortes.
E é engraçado que o Charizard, que é o que eu mais gosto, é tipo o Vegeta, né? Ele é o BDS que não quer. Ajuda, mas não é tão bonzinho, sabe? No início, pelo menos. Depois ele ficou obediente, mas no início ele não obedecia. Uhum. Eu sempre gostei mais. Eu gosto muito do Vegeta também, né? O meu personagem preferido. Apesar da minha blusa ser do Goku, mas Então, e em relação à sempre gostei muito do qual foi Vegeta. isto foi no Super. Eu estou mais atualizado com o Super, porque o Z eu assistia mais que. Não assisti propriamente nunca seguido. O que é que acontece? Eu na altura dava na televisão, cá em Portugal, então nem sempre estava disponível para estar a ver televisão, correto? Então hoje assistia o 1 e o 5, o 1 e o 2 e o 3, amanhã assistia o 5, o 3 e o 8, né? Os programas também não eram sequenciais. Então eu vi muito Dragon Ball Z, eu sei minimamente a história, mas por exemplo, eu sei que há uma parte da história que eu não conheço de todo, por isso o personagem para mim não me identifica nada. Eu sei quem é o personagem, que é o Broly, mas a parte do Broly eu nunca assisti. Tipo, eu sei minimamente quem ele É é. filme. Ele é Ok. de filme. Sim, mas tipo, também tá, eu nunca vi filmes, né? Mas eu sei minimamente quem ele é, mas ao mesmo tempo, tipo, não faz ligação, não tenho ligação nenhuma a ele porque não sei, eu acho que eu comecei a assistir realmente mais Dragon Ball em Super. E em Super, na Eu altura, prefiro o novo Broly. Entre os Brolys, eu prefiro o novo. e Tem gente que discorda de mim. no Super, eu gostei bastante. Na altura, lembro-me de uma saga interessante e daí também vai uma questão que eu quero dar. Eu gostei da parte também do Goku Black, pelo menos. E daí vai a minha questão que é, na tua opinião, em relação a vários tempos de Dragon Ball, quais é que são os melhores vilões? Freeza, em primeiro lugar. Uhum. Eu adoro o Freeza. Eu comecei Dragon Ball com o Nappa. Então eu gosto muito dele porque antes de Dragon Ball, o que me fez amar tanto Dragon Ball? Uhum. A gente via aqueles animes que tinha uma luta e o bem vencia. Quando eu fui ver Dragon Ball, o Nappa tava derrotando e matando todo mundo. E eu ainda nem sabia da Esfera do Dragão quando tava assistindo, eu olhei pra aquilo e pensei, cara, o Ben vai perder, velho. Isso não tem como, sabe? O cara tá matando todo mundo. Aí o Goku chegou, derrotou o Nappa, eu pensei, ufa, que alívio. Aí o Vegeta mais forte ainda, espancando o Goku. Eu de novo, meu Deus, o Goku vai perder, sabe? Não vai dar certo, até que aí dá certo, não dá, não dá. Eu achei, aí depois chega o Freeza, que tipo, tinha um poder absurdamente maior que qualquer um. Aí eu pensei, agora já era, vai todo mundo morrer, vai perder, porque eu já tava com essa ideia de que o Ben podia perder, né? Uhum. Que é uma ideia nova pra mim. Então, pra mim, essas sagas, esses vilões, tanto que meu personagem preferido do Dragon Ball é o Jace, que ninguém conhece ele porque ele é das Forças Especiais Ginyu. Não É um soldado do Freeza. É um soldado do Freeza aleatório, que eu gosto muito dele porque eu tava torcendo pra ele sobreviver. Ele rendeu bastante, mas acabou morrendo, como todos os outros. Não faço Mas aí, eu gosto do Raditz, do Nappa, do Freeza, do qual é Vegeta. que era aquele pequenino que pensava que era vilão, queria sempre roubar as esferas do dragão? Nunca O conseguia. Pilaf. Esse coitado, ele também. Ele tentou durante muito tempo, mas nunca conseguiu ter propriamente nenhum êxito. Eu não sei porque É, tinha sempre piada quando ele aparecia. desde a primeira temporada de Dragon Ball, da primeira temporada de tudo, já tinha o Pilaf. Ele tá lá desde sempre, firme e forte. Aparecendo no GT, aparecendo no Super. Mas nunca sucesso aparente. Coitado. Ele Tipo. conseguiu realizar um desejo, né, de voltar a ser criança. Porque ele já tava ficando velho, ele desejou rejuvenescer. Pelo menos isso ele conseguiu. Sim, mas ele basicamente ele parece a Team Rocket em Pokémon. Que é desde o começo Ele está parece sempre muito. ali presente, mas nunca chega ao objetivo. É um trio com uma mulher, igualzinho em Pokémon. Igual a Equipe Rocket. Parece muito mesmo. Sem dúvida. Tá sempre seguindo, sempre. Aí no início era mais sério, depois ficou mais na parte do humor, né? Igual a Equipe Rocket também, começou a ficar uma coisa meio zoada, meio. Que não dá mais pra levar a sério. Equipe Rocket, neste torneio que o Ash ganhou, tiveram a assistir o Ash nas bancadas. E houve uma fala que na altura dizem que sempre souberam que o Pikachu era especial por o Pikachu ter vencido o Charizard do outra coisa. Tipo, nada a ver. Tipo, opa, já que nós estamos presentes há 25 anos na série, ao menos tipo, vamos ver o rapaz a ganhar nisto. É básico. E a Equipe Rocket também às vezes fica meio que do bem. O Pilaf também, né? Tem vezes que ele ajuda, sabe? Na Saga Black, por exemplo, ele tava ajudando a Bulma. Enquanto que a Equipe Rocket, de vez em quando, sabe? Quando a situação fica mais grave, ela acaba ajudando o Ash. Eu acho legal, sabe? Apesar deles serem assaltantes e a gente não deveria nem um pouco gostar deles. Mas eles são, tipo, sabe? Por ser um anime, a gente releva, sabe? Em relação a fora Pokémon e Dragon Ball, considero que seriam assim outros animes. Já falaste um pouco de animes que tu gostas, não é? Correto? Mas não só falando de animes, por exemplo, és uma pessoa que gosta de assistir séries, gosta de assistir filmes. Como é que tu podes passar o teu tempo livre além do trabalho, vida pessoal, canal? Como é que tu passas o teu tempo livre? Como é que tu tentas passá-lo?
Como eu tô morando em Minas Gerais, aqui é uma cidade turística, principalmente porque eu moro em Ouro Preto, não sei se você conhece. É uma cidade turística, tem alguns lugares legais pra sair, mas eu sou bem caseiro, eu gosto muito de ficar em casa, fazer vídeo, assistir série. Eu terminei recentemente The Walking Dead, que eu gosto muito também. Eu li toda a HQ de The Walking Dead. Eu gosto muito de Breaking Bad, aí eu vi também a nova série, o Better Call Saul, que é uma série Não, derivada. não conheço atualmente. Assim, por acaso é os tipos de séries que eu não costumo assistir muito, então não consigo. Atualmente estou naquela vibe de assistir doramas, daí só estou um pouco mais associado a isso. Ah, Pois é, eu gosto de ver série também, eu não gosto muito de filme, porque eu gosto de ter os personagens por vários anos. uhum. Eu não gosto da ideia de um filme que tu gosta do personagem, logo acaba e acabou, sabe? Por exemplo, Por exemplo, filmes tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, eu ia fa- Transformers, que dá para conseguir seguir os personagens e ver pesquisa sobre eles. é, eu acho que Harry Potter foi um erro grosseiro não ser série. Uhum. Série daria pra fazer várias temporadas com 20 episódios cada, que é, sabe? E abordar mais o livro, porque ignorou muita coisa do livro, porque filme tem um tempo limite fixo, não pode chegar a 8 horas. Uhum. Então corta muita coisa que não era pra cortar. Eu não, sabe, eu acho que tudo tinha que ser série. Minha visão é que série é melhor. Eu sou série, time série. Muita gente vai me odiar por isso, vai dizer que é um absurdo transformar um filme em série, mas pra mim, por exemplo, eu gosto muito mais E uma de Game of série, Thrones. um episódio normalmente de série é cerca de 1 hora, é quase o mesmo, vá, 2 episódios, É, quase o tempo de um filme. é, exato. Por exemplo, Game of Thrones. Pra mim é muito melhor que Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis teve que cortar mil coisas do livro, enquanto que a série Game of Thrones não teve que cortar. Por quê? Porque tinha vários episódios. Game of Thrones. Qualquer coisa joga pra próxima Eu temporada. vi House Sabe? of Dragons, mas Game of Thrones vi. Eu House of também, eu não gosto de Senhor dos Anéis. Não sei se já viste, mas House of Dragons, uma parte de House of Dragons, que é meio que uma pertence Tô vendo. há cenas que são gravadas em Portugal. Sério? Sim, muitas. Bacana. Há bastantes. Acho que eu sei que houve uma aldeia em Portugal que tipo, tinha um aspecto mais medieval. Tiveram cá a gravar durante cerca de bastante tempo. Por isso, vai haver possivelmente algumas cenas que podes não reconhecer, obviamente, não é? Mas foram gravadas em Portugal. Da mesma forma que o ano passado também estavam a gravar o novo filme de Velocidade Furiosa, também em Portugal. Cá na. Bacana. Uhum. Sei lá, não sei se isso cá no Brasil é mais normal de gravarem em filmes, mas para nós gravarem um filme cá ou uma série em Portugal, loucura! Com certeza. Eu moro no Brasil e já teve vários filmes gravados no Brasil, mas o Brasil é tão grande que era extremamente longe de mim, sabe? Então eu nem ficava sabendo às vezes quando gravava, tipo em São Paulo. A gente que tá lá pro norte nem fica sabendo que tá gravando alguma coisa. Certo. Ah, e por causa disto, agora estavas com uma linha de raciocínio e eu travei-te a linha de raciocínio. Ah, sim. Desculpa, bora mudar então o foco pra falar de uma coisa, fazer uma divulgaçãozinha minha, Sim, claro. que eu também Claro. quero começar. Obrigado. Eu também quero começar a fazer um podcast, só que como eu tô fazendo animação, eu quero fazer um diálogo, podcast, tipo esse aqui, só que mais curto, claro, em animação. Tipo, eu faço o bonequinho do Piccolo Neto, o bonequinho do entrevistado, Uhum. e os dois conversando. E se eu for fazer, você tá convidado para ser um dos entrevistados também, fazer um, Seria bastante se quiser fazer, E essa ideia fazer surgiu você há ainda muito animado. tempo? Oi? Essa ideia surgiu há muito tempo ou foi recente? Essa ideia que tu criaste É um recente. podcast animado com tu e o convidado. Pois é, eu ainda não sei ser entrevistador, é isso que falta, porque animação eu já sei fazer. Uhum. Mas eu quero fazer, sabe? Conversando sobre Dragon Ball, mais ou menos isso. Esse bate-papo aqui foi bom pra mim, pra treinar um pouco também. Uhum. Ver se eu sou capaz também. Eu fiz poucos podcasts, assim, eu participei de poucos. Sim, sim. Até agora. No caso, eu acho que Então- seria uma temática interessante. Então, por exemplo, não só desde um quiz dentro desse teu podcast, ao tipo de falar um pouco sobre algumas teorias. Olha, há bocado aquela pergunta que tu me deixaste à tua com o mestre Kama e com a irmã, sei lá. Acho que só para ir dar para debater uma boa conversa, ou mesmo alguns Sim. personagens, eu acho que sim, seria interessante. Ou mesmo podcast, hoje é só sobre Dragon Ball Z, hoje é só sobre isto, falar sobre um filme. Porque podcast não, né? Pensando que não, realmente o universo de Dragon Ball é um universo bastante vasto. Então, Sim. eu acho que mesmo tu já tendo feito tantos vídeos sobre Dragon Ball, mesmo assim dá para retirar sempre mais algum para fazer ou para publicar. E eu acho que sim, Com certeza. acho que seria interessante fazer isso. E essa tua ideia de fazer um podcast seria para 2023, por exemplo?
Como é que Sim. esses teus planos, esses teus avanços? Só tenho que descobrir se eu sou capaz de fazer entrevista, né? De ser um entrevistador, no caso, de estar no outro lado da situação. Se eu conseguir, eu vou começar. Aí eu vou começar Sim, com os amigos, eu acho que tu és começar entrevistando capaz. amigos, depois vou convidar pessoas diferentes, assim. Eu sei que tu és capaz. Tu, pelo menos na minha opinião, tu tens estado a comunicar bastante bem. Não tens estado, Ah, agradeço muito. desde o começo, não tens estado travado, não é coisa, não te guardaste para ti. Literalmente libertaste-te bem e não foi preciso estar sempre a puxar por ti para estás a responder ou para estás a conversar. Então eu acho que só essa parte já diz bastante que tu és uma pessoa que consegue comunicar minimamente bem. Então, e nota-se bem pelos teus vídeos, tens um bom português, vamos falar assim. E sim, Eu, pode agra- acontecer bem. Pode eu- resultar. É aquela coisa, não vais saber se resulta ou não se não tentares. sim, com Pelo certeza. menos, na minha opinião, é sempre aquela coisa. 3 a 5 vídeos ou 3 a 5 podcasts, pelo menos tens que realizar Pra saber se para vai dar certo, né? saber se vai dar certo, para saber como é que é o feedback, para saber como é que tu mesmo te sentes ao realizar aquilo. Sim, sim. E esse negócio de animação é interessante porque não tem ainda um podcast em animação, sabe? Seria um diferencial, Uhum. seria diferente, sabe? Sim, além de juntar a temática de Dragon Ball, obviamente. Sim. De início, pelo menos. Uhum. Sim, porque quem sabe vai que explode. E Sim, sim. pode juntar uma outra temática de outro anime que, sei lá. Sim. É igual que a gente acabou falando de bastante de Pokémon também, né? Uhum. Vai pra onde a conversa for. É verdade. Porque eu também sabia que seu canal, que você gosta muito também da parte de Pokémon, até por causa do Modkip ali. E eu A fico muito. personagem principal é a mascote. Eu não dá para ver atrás, porque atrás tem o que é que eu tenho atrás. Atrás literalmente tem ali alguns Pokémons e depois tem personagens de Naruto. Mas são pequeninos já Eu atrás. nunca, eu nunca vi Naruto, sei muito pouco sobre. Por exemplo, eu em Naruto sou como tu em Dragon Ball, sou aquela pessoa que pesquisa sobre sem saber que não vai ganhar nada em troca. Sim. Pois é, eu agradeço muito pelo elogio sobre minha dicção, essas coisas, e eu agradeço. Eu consegui isso graças ao canal. E é Uhum. uma coisa que eu digo, cara, uma coisa que o canal nos dá, mesmo que o canal não. A pessoa não tenha sucesso, Certo? mas ter um canal, tipo, se você for ver meus primeiros vídeos, eu falava muito mal. Eu falava de uma forma estranha. Sabe, eu falava mal. Eu melhorei. Eu não sei se eu tô muito bom, mas eu melhorei. Uhum. E eu digo, uma das vantagens de ter um canal é que você ganha autoconfiança, você começa a gostar da sua própria voz, coisa que eu odiava, eu tinha vergonha da minha voz antes. Hoje em dia eu aceito ela normalmente, me acostumei com ela. Uhum. Eu acho que todo mundo tem esse problema quando não é acostumado com a própria voz, sabe? Porque quando a gente ouve nossa voz indiretamente falando, não é tão bom quanto quando você ouve diretamente, quando Quando a você pessoa era ouve criança, gravação. gravava a voz do telemóvel ao celular, né? E eu ouvia tipo, que voz feia é esta? Não sei se alguma vez te Eu aconteceu. também. O seu celular é um Oppo? Não, é um Xiaomi. Não. Ah, eu pensei que era um Oppo, porque é parecido com o meu. Tá, mas Tive para comprar voltando. novo, mas não comprei. É muito bom, eu recomendo. Um patrocínio aqui. Gratuito, patrocínio gratuito aqui. Sim, então uma coisa, se você fizer um canal, alguém que tá ouvindo esse vídeo, fizer um canal no YouTube e não der certo, Uhum. pelo menos você ganhou o costume de falar com sua própria voz, melhor dicção, que pode te ajudar um dia numa apresentação, numa entrevista de emprego. Sabe, você vai falar melhor e vai ter mais confiança de que você tá fazendo bem, sabe? Isso é muito bom. Eu Uhum. acho que isso ajuda muito, sabe? Isso é muito bom. Sem É dúvida. isso que eu acho muito interessante. Eu posso até comprovar isso, no caso, apesar de neste momento sou ainda estudante, né? Ainda estou a acabar a licenciatura, mas algumas entrevistas de emprego que tenho estado a fazer, né? O fator, não é o fator de ter um canal, porque o meu canal não é grande, a minha conta não é grande, né? Comparada a centenas que estão por aí. Porém, o fator de mostrar que nesse cerca de um ano e meio, ter conseguido, né? Além de comunicar para conseguir realizar mais de 60 conversas e comunicar com pessoas diferentes, dá uma perspectiva à empresa que posso ser uma pessoa que posso comunicar com várias pessoas. Não é uma coisa dizer, não tenho aquela pressão de falar com pessoas diferentes, com opiniões diferentes e o que seja. Então posso Sim, estar a dar uma boa transmissão. Posso ser aquele candidato que eles estão à espera. Ou ao início, ou sim, ao sim. começo, eu não queria dizer que tinha um canal, não queria dizer que tinha um podcast, não queria dizer nada disso. Mas depois, quando comecei a dizer que tinha, parecia que as pessoas já olhavam de forma diferente. Ou como é que dizer? Eu acho que também a pandemia ajudou muito nisso. Eu acho que a pandemia e toda a parte tecnológica ter avançado naqueles anos
fez com que as pessoas mudassem um pouco o chip. E então agora Sim. dizer que numa entrevista que tem um podcast, comunique, tem um canal no YouTube, já é mais cool. Mas não é mais cool pelo positivo, porque as pessoas meio que já reconhecem um pouco mais a dificuldade de fazer este trabalho. E Sim. fica não só benéfico para a gente, mas fica mais benéfico para eles, benéfico para nós. Mas eu sinto que realmente a forma de comunicação melhora bastante. Sim, sim. Pois é, cara, isso eu acho muito bom, sabe? Essa parte de. Por exemplo, eu acho que se fosse 5 anos atrás, eu não ia conseguir ter essa conversa. Eu era mais tímido, mais introvertido. Eu sou introvertido, mas eu ia ficar meio, sabe, nervoso, meio. Eu também sou introvertido, mas eu apesar do André e do Senpai Maker serem a mesma pessoa, né, e eu tento não fazer quase distinção nenhuma entre eles, eu com o André, eu nunca mandaria-te talvez assim, as mensagens na boa no WhatsApp ou no Instagram para pedir para convidar, e o Senpai Makers faz isso tudo. Depois é ali uma máscarazinha que se vai mudando. E no meu trabalho, ninguém sabe que eu tenho um canal. Pelo menos eu acho que ninguém sabe. Ninguém nunca chegou comigo e falou, você tem um canal, sabe? Então eu acho que eles não. Eu digo isso porque teve uma vez que um colega meu estavam falando de Dragon Ball. Aí eu me meti. Aí estavam falando, Dragon Ball não tem história. Aí pegou minha fraqueza. Aí eu falei, Dragon Ball tem história sim, tem muita história, tem mais história do que muito série por aí. Aí falaram, é? Então me prova que Dragon Ball tem história. Resume o Dragon Ball Z aí pra mim. Aí eu fiquei com uma cara assim. Quem fala uma coisa dessa pra mim? Que coincidência? Qual a probabilidade de alguém dizer pra alguém aleatório, resume, e essa pessoa ser justamente alguém que tem um canal que resumiu literalmente todo o Dragon Ball Z, sabe? Eu ri, sabe? Só ninguém entendeu porque eu tava rindo, mas eu acho que ele sabe. Ele deve ter pesquisado meu nome no Google, Mas sei lá. tu não sentes essa Mas necessidade de falar, ou achas que simplesmente porque não há... Eu não quero, sabe? Eu sou meio introvertido, não quero que saibam, sabe? Mas se souberem também, tudo bem, sabe? Não é um problema. Tudo bem. Mas, como eu não apareço muito nos vídeos, sabe? E o meu canal também não é tão grande, então supostamente ninguém sabe. Muito bem. Mas eu não escondo, se alguém disser que descobriu... que o teu canal tem cerca de mais de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas? Sim. Ok, 60 mil parece um número baixo comparado a imensos canais que existem por aí, mas 60 mil Sim. não é baixo. Sim. Tem muita gente que sabe que o canal existe, mas como eu não apareço no canal, sabe, ainda dá pra manter o anonimato, que é uma coisa que pra mim... Ao feedback do teu canal, tu sentes que tens um bom feedback, tens pessoas recorrentes no teu canal a comentar os teus vídeos, como é que é a tua relação com essas pessoas? Eu fico feliz que no meu canal não tem hater. Sabe, minha porcentagem de like é 99,5%. Ninguém xinga, raramente aparece um xingamento, sabe? Muito raro. Eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que hater é uma coisa muito comum, sabe? E eu nunca fui parado na rua por alguém que sabia quem eu era. Nunca chegaram, Piccolo Neto, nunca, isso nunca aconteceu. Já me falaram que alguém tava falando do meu canal, não sei o que, mas nunca me reconheceram, sabe? Eu acho isso... Mas tu gostarias de ser reconhecido? Ou se introvertido como tu és, preferes ficar tipo, mais no chill? Num dia, se alguém um dia chegar comigo e falar, Piccolo Neto, eu vou ficar muito feliz. Mas se em um dia 10 pessoas fizerem isso, eu vou ficar incomodado. Putz, tá tirando totalmente minha tranquilidade, sabe? Espaço. Muito bem. Minha coisa fica chata. Estou a perceber. Felizmente isso não aconteceu nunca comigo. Pá, eu acho que é aquela coisa que toda a gente quer ficar famosa, mas depois não sabem as consequências de certa forma que o famoso traz. Por isso é que às vezes, cada vez mais também se vê muitos canais aqui. Agora não tanto, agora já está a mudar outra vez o rumo. Mas houve uma fase que via-se muitos canais a serem criados, a serem grandes, mas que não mostravam o rosto. Ou que mostravam realmente personagens fictícios de fundo ou algo do género, porque simplesmente as pessoas queriam a sua privacidade. Sim. Eu queria, mas aí quando eu descobri que meu canal nunca ia virar famoso, sabe, popularzinho, aí eu vou aparecer então, sabe? Mas antes, quando eu pensei que podia ficar famoso, que eu não tinha noção das coisas, eu não aparecia no canal. E eu tinha vergonha também de aparecer. Tu neste momento, aí hoje em dia eu já... estamos a fazer nos vídeos, tu, por exemplo, ao invés de fazeres, por exemplo, fazer uma teoria sobre algum determinado personagem, né, ou alguma coisa, ao invés de estás a fazer com, né, o teu vídeo de fundo, aquela animação, já uma vez pensaste em fazer tipo tu a aparecer mesmo realmente de rosto a comentar? Eu já apareci em alguns vídeos no canal. Só que hoje em dia eu acho que eu raramente vou aparecer, sabe? Tem um vídeo que ainda tem pra... Um dos 10 vídeos que eu tenho pra lançar, eu apareço. Mas é raro, sabe? Eu não me importo mais de aparecer, tanto que eu tô aqui de boa. Mas sabe, como agora eu tô fazendo animação, eu acho que eu vou aparecer mais com o meu avatarzinho do Piccolo Neto, sabe? E no meio com o meu bonequinho. No meio disso tudo consegues ter algum rendimento a partir do YouTube? Ou é 100% de proatividade e de quereres realmente produzir algo para a internet?
Eu ganho um dinheirinho no YouTube, mas, tipo, Não é. teve uma vez que eu fiquei quase. Hum. É, muito pouco. É bem pouquinho. Porque o canal, além de ser pequeno, ele. A Eu retenção. posto poucos vídeos. Hum. É, tem poucos vídeos. Então. Mas dá uma graninha. Dia desses eu recebi US$ 130. Mas tava meses sem receber. Ok, Então, é pouquinho. muito bem. Então não é aquela coisa de conseguir viver daquilo. Não, 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 de jeito nenhum. de jeito Eu nenhum. tenho meu emprego. Felizmente eu tenho meu emprego fixo, então. Uhum. Não. É só uma renda extra que ajuda um pouquinho. Muito bem. Daniel, eu por mim, na minha opinião, podíamos dar mais ou menos quase como terminado. Eu gostei bastante desta conversa. Eu não queria estar a alongar muito porque depois tenho umas coisas para fazer. Tranquilo. Não há problema, quem sabe uma próxima vez até chamar o Zeca aqui para o meio, já que ele é o Vegeta do teu canal. Quem O sabe Zé que é muito gente boa. conseguiríamos aí uma conversa a três. Eu gostava de te agradecer imenso por teres aceitado o convite, por estares aqui presente. Eu gostei bastante de conhecer-te. Penso que não disse nada de errado em relação a ti. Não, acho que foi tudo Não, tudo perfeito. bastante. Como esse vídeo é editado, não é ao vivo, pode postar tudo se quiser, fica à vontade. Não precisa cortar nada. Possivelmente, tudo o que nós falámos, na minha opinião, não houve nada propriamente de errado-se a falar, nem tipo. Na minha opinião, foi bastante fluido até. Não acho que não vai ter Sim. necessidade de estar a fazer cortes. Literalmente, quase tudo o que Não. falámos vai ser publicado quase que em bruto. Poderia fazer cortes, poderia, mas o meu PC fica lento a renderizar, mas tipo, lento num nível extremo. Então prefiro não. 2 horas de vídeo, né? Eu tenho noção, eu já editei vídeo longo, é muito demorado. Mas, então, tu tens alguma coisa para dizer? Alguma coisa para comentar? Eu também agradeço muito, gostei muito de te conhecer, a gente ainda não se conhecia, a gente nunca tinha tido uma conversa longa, né? Só falado rapidinho no WhatsApp. Uhum. E se você tá aqui porque eu divulguei o vídeo no meu canal e você veio assistir a mim, e você gostou da entrevista, acompanhe o canal dele, como ele disse, tem 60, não é? Entrevistas? Sim. Não é isso no seu canal? Sim. Pois é, pode ter algum outro entrevistado que você goste. Eu gostei muito dessa entrevista, fiquei muito feliz de estar aqui. E agradeço muito pelo convite também. Obrigado eu por teres aceitado. Obrigado a quem teve a assistir ou não até aqui. O Daniel foi uma pessoa bastante porreira. Porreira, legal, bacana. Não sei, eu tenho aquele medo de usar né, o que para mim é natural de palavras e a pessoa que está a ouvir não consegue perceber, porque pensando que não, eu neste momento tenho 50-50, público português, público brasileiro. Porém, né, eu compreendo que vindo de ti vem público brasileiro. Então, às vezes fico naquela dúvida de eu vou falar esta palavra, a pessoa não vai entender metade do que eu estou a falar. Eu ouvi que você falou rato recentemente, que rato é mouse aqui em português brasileiro. O rato. A gente é o mouse. Eu sei porque eu sou da área de computação, né? Mas eu não sei se. É um exemplo, basicamente. Mas acho que todo mundo entendeu, né? Não tem porquê. Mas, eu acho e que também. nós entendemos pelo contexto da frase. Sim, também. Uhum. E também, se você é um inscrito do André e quiser conhecer o meu canal e gosta de Dragon Ball, seja bem-vindo lá. O canal tem muito vídeo sobre Dragon Ball, principalmente. Mas tem um ou outro de outra coisa, mas 99% é Dragon Ball. Uhum. Quiser conhecer lá também, eu agradeço. Se alguém irá para lá, não tenho a certeza, mas espero bem que sim. Alguém vindo de mim para ti. Com certeza eu vou ficar porque eu gosto de Dragon Ball. Não vou te prometer que vou ver todos os teus vídeos. Vejo alguns periodicamente, mas realmente é sempre interessante ver algumas teorias e ver algumas temáticas que uma pessoa está sempre um pouco confusa, né? Porque pensando que 5 anos sobre esta temática e sendo que é um apaixonado pelo anime, sabe muito mais que eu, obviamente. Então daí vou possivelmente aprender sempre mais alguma coisa do que aquilo que já sei. Então, né? Aprendo contigo, depois vou para o café com amigos. E tal, e sobre aquela coisa, né? Pois parece eu que sei, mas na realidade aprendi contigo. E tal. Né? E depois eu geralmente até sou uma pessoa que comunico mais e apresento mais facilmente canais, não pelo YouTube, mas sim pelo Instagram ou mesmo pessoalmente, quando estou com as pessoas. Acho que é muito mais fácil o comunicar mesmo pessoalmente. Mas nem sempre é possível, obviamente. Novamente, sim. muito obrigado. Acho que já falaste tudo o que tinhas a falar. Se queres acrescentar mais alguma coisa, estás à vontade. Se não, podemos dar como terminado e despedir aqui das pessoas. Sim, se você veio do meu canal pra cá, deixe nos comentários. Vim pelo Piccolo Neto. Muito bem. E quem chegou até o fim também. Bora ver se alguém vai chegar até o fim. Esperemos que sim. Temos aqui cerca de 1h30. Eu acho que está ali dentro de um tempo agradável. Sim. Principalmente sendo que nós passamos quase que começámos a vaguear um pouco mais a partir dos 40 minutos, mas até aos 40 minutos quase que foi sempre ali certinho.
bastante enredo de conversa. Por isso vai ser interessante ver realmente se vai haver esses comentários, se não vai. Por isso, obrigado a quem assistiu até aqui. Uma boa continuação a todos. Obrigado, Daniel. E até uma próxima.